sério mesmo que eu preciso comentar esse GP de Singapura. Por que que vocês na verdade, a culpa não é de vocês, eu ia dizer, por que que vocês me obrigam a comentar coisas horrorosas na vida? A culpa não é de quem está assistindo o vídeo. Vamos colocar a culpa em quem merece. A culpa é do Lando Norris, a culpa é do fundo do pelotão que não bateu em ninguém para chamar o safety car, a culpa é da Federação Internacional de Automobilismo que coloca corrida em um lugar horroroso para ter prova. Historicamente, o GP de Singapura é um vale do nada, e Fernando Alonso deixou a lição histórica quando teve aquele lance da trapaça do Nelsinho Piquet lá atrás, lembra? 2008, o ano que vocês vivem reclamando, dizendo que o Felipe Massa tinha que ser campeão, porque, afinal de contas, todo mundo sabia que houve uma trapaça ali, enfim, sem safety car, o GP de Singapura seria um grande vale do nada, e foi a pior corrida da temporada. Então, no lugar de comentar o volta a volta, no lugar de comentar o que aconteceu em pista, porque se é por isso, não tem vídeo. Vamos então comentar os efeitos práticos e as atuações individuais de alguns pilotos que merecem destaque para o bem ou para o mal, e como que essa prova pode impactar no restante da temporada, porque afinal de contas temos mais 6 corridas em disputa, ainda temos um campeonato de pilotos em disputa, e essa prova deixa alguns sinais do que pode acontecer nessas últimas 6 etapas. Tenho boas e más notícias para alguns pilotos, e eu já vou dar um spoiler aqui. Pode não parecer, mas para o Oscar Piastri até que não foi tão ruim assim. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre esse horroroso GP de Singapura de 2025 na Fórmula 1. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilha para a gente furar a bolha, para alcançar outros públicos. Considere usar o QR Code para dar aquela contribuição espontânea para deixar esse projeto independente. E dessa vez, só para não deixar o vídeo tão chato assim e eu ter uma guia para poder compartilhar os meus pensamentos e informações, eu vou mostrar a tela do computador, a página com o resultado final do GP de Singapura, que foi conquistado por George Russell pela Mercedes. O Russell até que me surpreendeu, porque, na verdade, se a gente olhar para o retrospecto, a Mercedes tem bons desempenhos em pistas com essas características. Eu só não imaginava que fosse ser um desempenho tão dominante ao longo do final de semana, porque o quali do Russell foi muito bom, ele conseguiu ter uma volta de classificação fantástica, e isso ajudou a construir a vitória dele de hoje. Porque é aquela regra, quem termina a primeira curva de Singapura em primeiro, muito provavelmente vai terminar em primeiro na corrida. Era o que o Verstappen apostava para conquistar a vitória, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas o Russell largou num lugar limpo da pista, tinha o carro dominante, tinha o melhor desempenho do final de semana, e aí não há muito o que fazer, e o George Rei da Floresta conquista a sua segunda vitória na temporada. Vitória importante para o Russell, para ele estabelecer uma narrativa que ainda não foi resolvida, que é a renovação de contrato dele com a Mercedes. Eu acredito que a Mercedes vai renovar com ele. O que eu acho que a Mercedes vai fazer, e talvez não renovou com o Russell ainda, não é nem por causa de uma troca ou por um hipotético outro piloto que vai substituir o menino George, mas é porque a Mercedes nesse momento não sabe o que fazer com o Andrea Kimi Antonelli. Ele é o fiel da balança nesse momento, e é ele quem está segurando a renovação dos dois. Quando a Mercedes definir o que vai fazer com o novato italiano, garante a renovação do Russell, mas eu acredito que essa vitória em Singapura já garantiu essa renovação. Não é possível que nas próximas 2 semanas a Mercedes não resolva essa situação, porque já avançamos para o mês de outubro, as vagas estão quase todas preenchidas, então é uma situação que para o Russell deve ser resolvida agora. Para o Max Verstappen fica aquele sentimento agridoce, porque ele termina na frente das 2 McLarens, mas ele não vence a corrida. Todas aquelas contas que está todo mundo fazendo sobre as chances do Verstappen ser campeão do mundo, passa muito por ele vencer o maior número de corridas possível. Tem uma galera afirmando que ele precisava vencer as 7 para ser campeão, e aí pode tocar o tema do Missão Impossível. Porém, o Verstappen conta basicamente com
vencer o maior número de corridas e com alguns desastres da McLaren que até podem se produzir a partir do momento que a equipe alcançou seu objetivo principal, que é o título de construtores, e que aparentemente vai liberar os pilotos para se pegarem na porrada, e aí eu não entendo a McLaren. Mas eu falo da McLaren daqui a pouco. Para o Verstappen, ele vai ter que entrar no modo eu não tenho nada a perder. Mas, dentro desse contexto, não acho que a Red Bull melhorou o suficiente para oferecer ao Verstappen um carro que lhe dê condições de dar uma remontada, uma virada que seria histórica dentro do Campeonato Mundial de Pilotos. E eu digo isso sempre usando aquela regra. Como que está o segundo carro da Red Bull? O que o Yuki Tsunoda fez? Terminou na 12ª posição. E o Tsunoda não teve um bom final de semana. 12ª posição, terminando atrás do Isaac Hadjar com uma Racing Bulls, que da metade para frente da corrida estava com problema de motor. Então, não acho que a Red Bull melhorou o suficiente, a melhora da Red Bull foi relativa, eles já estavam com uma boa performance nos circuitos de alta, que tem baixo arrasto aerodinâmico, isso aconteceu em San Marino, isso aconteceu em Monza, isso aconteceu no Azerbaijão, era o esperado, mas nas pistas onde você tem curvas mais travadas, onde você depende mais de uma combinação, onde você precisa ter uma boa performance nas curvas de baixa e média velocidades, a Red Bull demonstrou sua fraqueza. E o problema da Red Bull, neste momento, é ritmo de corrida. Porque a forma em como o Russell abriu em relação ao Verstappen, mesmo com um pneu teoricamente mais lento, foi algo impressionante. Apesar de que o Verstappen largou com um pneu macio com 3 voltas de uso. Eu não sei se a Red Bull não conseguiu deixar um pneu macio zero para o piloto holandês ou se fez isso de propósito justamente para ter um melhor grip na largada em função de largar pelo lado sujo da pista. De qualquer forma, foi uma estratégia que não funcionou, só funcionaria se o Verstappen terminasse a primeira curva na frente do Russell, porque aí ele poderia controlar o ritmo de todo mundo e na habilidade de segurar o Russell da mesma forma como fez com o Norris nas últimas 15 voltas, onde o piloto inglês não tinha chance de passar o tetracampeão do mundo, porque, afinal de contas, a gente está falando do melhor piloto da atualidade, controlando um Lando Norris que Jesus, aí começa o momento eu não entendi o GP de Singapura da McLaren. Não entendi, definitivamente. A McLaren conquistou o título de construtores porque tem mais do que o dobro de pontos da segunda colocada. Nesse momento, a segunda posição está com a Mercedes e, pelo que está apresentando até agora, a Mercedes deve se consolidar com o vice-campeonato mundial, até porque tem 2 pilotos. Eu falo daqui a pouco da Ferrari, mas socorro, a Ferrari não tem mais jeito. Agora, eu não entendi a corrida do Lando Norris, que teve problemas na largada. O incidente com o Piastri, que meio que, mais uma vez, colocou um pouco mais de sal na torta de climão dos dois, mas que foi uma circunstância de corrida. O Norris precisou tirar do Verstappen e acabou acertando o Piastri, mas mesmo assim, o Norris não teve condições de ultrapassar o Verstappen. A McLaren poderia ter adotado uma estratégia para tentar o undercut em cima do Max e não conseguiu. E aí, quando foi parar o Piastri, parou o Piastri uma volta depois do Norris e ainda erra nos pitstops do piloto australiano. Então, o que se passa, André Stella? O que se passa? Segundo a Mariana Becker, a McLaren tem problemas com o software que controla a parte dos pitstops, e precisa melhorar nisso, obviamente, mas mesmo assim, que provinha lazarenta da McLaren. Eu diria, e eu só estou repetindo algumas teorias de conspiração de alguns mais empolgados, que a McLaren está sentindo medinho do Verstappen melhorar demais, se bem que no caso do Verstappen, de novo, não acho que a Red Bull melhorou o suficiente para superar os carros da McLaren, e isso pensando nas pistas que virão. Eu comento daqui a pouco sobre as próximas 6 etapas e principalmente as próximas 3. Eu acho que para a Red Bull, as próximas 3 etapas vão matar de vez as chances do Verstappen ser campeão do Mundial, a não ser que Norris e Piastri comecem a fazer cagada atrás de cagada. Isso agora é uma possibilidade real. Então eu diria que
eu começo a concordar com a teoria daqueles que são mais verborrágicos em relação à McLaren, onde os 2 pilotos começam a entrar em modo de pânico e os 2 querendo entregar a paçoca. O Piastri, em determinado momento na corrida, se vocês prestarem atenção no rádio dele, da conversa de rádio que ele teve com o seu engenheiro-chefe, com o seu mecânico principal, o Piastri meio que jogou a toalha para a corrida. Ele ligou o modo dane-se e respondia qualquer coisa. "Ah, se tiver safety car, vamos colocar pneu macio?" "Sei lá, vocês fazem o que vocês quiserem", respondeu o Oscar Piastri, com o seu jeito meio lacônico de ser. É muito estranho o desempenho da McLaren em Singapura, e isso porque é franco favorito ao título de pilotos. Um dos 2, na minha opinião, um dos 2 vai ser campeão do mundo, e começa a ser triste pensar que pilotos com tais posturas podem conquistar o título mundial de pilotos. Começa a ser algo um tanto quanto complicado pensar que um desses 2 vai entrar no seleto grupo de campeões com essa postura e com essa atitude. Começo a dar razão para os fãs do Verstappen, tá? Começo a dar razão. O Verstappen, quando ele ri de forma debochada da decisão da McLaren em devolver posição, de troca de posição, por entender que é justo, olha, começa a concordar com o piloto holandês de alguma forma. Andrea Kimi Antonelli na 5ª posição, uma 5ª posição que eu considero sólida diante de tudo que foi apresentado, que é importante para ele. O Antonelli precisa entregar resultados para garantir a sua posição na Mercedes no ano que vem. Como eu disse, o Toto Wolff nesse momento não sabe o que fazer com o Antonelli, está dando mais um tempo para ver o que resolve com ele, mas é uma 5ª posição, sim, importante, que também, por outro lado, ajuda a consolidar a Mercedes como segunda força nesse momento da temporada. A Red Bull até pode estar em recuperação, mas insisto, é relativo porque o desempenho do Tsunoda voltou a ser um desempenho mais débil. E a Ferrari, meu povo? A Ferrari não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Leclerc em 6º, Hamilton em 7º, Leclerc não entregando esse desempenho todo, o Hamilton que teve problema de freio no final da prova, quase foi ultrapassado pelo Alonso, que, olha, a Aston Martin até que teve um bom final de semana, a Williams também teve um bom final de semana, porque com a punição que o Sainz teve, ele ainda chegou na 10ª posição, mas a dona Ferrari não tem mais jeito. Olha só, melhor pensar, olha, pensa no ano que vem. Pensa no ano que vem, e no caso do Leclerc é pensar no futuro fora da Ferrari, porque nessa semana que passou vieram os rumores de que o Leclerc estava começando a olhar para os lados, mandar um oi sumida para aquelas pessoas com quem ele estava flertando antes, e talvez, só talvez, a indefinição da Mercedes esteja de alguma forma relacionada com Charles Leclerc. Talvez. Não renova com o George Russell, porque não sabe o que fazer com o Antonelli, não sabe o que fazer com o Antonelli porque gostaria de colocar o Antonelli em outra equipe, e talvez a dança das cadeiras aqui de alguma forma envolva o Carlos Sainz de repente voltando para a Ferrari ou indo para a Mercedes. Então, quem sabe o fiel da balança no final. Não acho, por exemplo, que o Leclerc vai para a Mercedes já na próxima temporada. Ele vai chegar até 2026 e em 2027 ele promove a troca, principalmente se acontecer aquilo que está se esboçando, que é a equipe Ferrari inteira se voltar para o Lewis Hamilton, tal e como aparenta ser. Então, o Leclerc tem que começar a pensar na vida, porque esse amor que ele tem com a Ferrari está se tornando algo cada vez mais tóxico. Então, vamos aguardar pelos próximos capítulos dessa celeuma. E para o restante do grid, vamos falar do Oliver Bearman, que teve uma boa corrida, terminando na 9ª posição com a Haas, mas os demais não tem muito o que comentar. O Bortoleto, por exemplo, na 17ª posição, vamos combinar que não deu nada certo para Keke Sauber nesse final de semana. Para o Bortoleto também, ele teve problema no começo da prova porque também foi vítima de toques, aí na segunda metade sofreu com a degradação dos pneus. Não tem muito o que comentar aqui. Pior do que ele, o Hülkenberg, que também teve uma prova horrorosa, numa corrida onde absolutamente nada aconteceu. Nada.
O máximo que a gente pode dizer, o quê? Não tem o que falar. Nem o Hadjar deu entretenimento pra gente dessa vez. Próxima etapa, GP de Austin, GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas. Eu particularmente acho que a Red Bull vai ter problemas nesse circuito, não em função do asfalto, não em função das condições climáticas, mas ritmo de corrida e a questão do superaquecimento dos freios. O lance da McLaren que fez com que a equipe do Zac Brown tivesse o carro dominante ao longo da temporada está diretamente relacionado à gestão de freios. E a gente sabe que mesmo a gente entrando no outono nos Estados Unidos, Austin, no Texas e Cidade do México, historicamente, contam com temperaturas mais altas e isso vai fazer com que os freios acabem sendo afetados dessa forma. São essas duas provas que podem fazer com que as chances de Max Verstappen em conquistar o pentacampeonato mundial em 2025 virem água. E são nessas duas corridas que ou o Norris ou o Piastri vão encaminhar ou começar a encaminhar efetivamente o título mundial. Essas duas corridas são consideradas chave. O GP de São Paulo também, mas em São Paulo eu acredito que a Red Bull vai melhor porque é um circuito mais alinhado com as suas características. O Verstappen conhece muito bem a pista, adora correr em Interlagos e a Red Bull historicamente tem bons resultados por lá. Não que ela não tenha bons resultados, por exemplo, no Circuito das Américas, mas esse detalhe da gestão de freios que a McLaren ainda tem vai ser o fiel da balança a favor de Norris e Piastri, e eu acredito que um dos dois vai sair vencedor dessa corrida se eles não fizerem cagada. Porque como não tem mais disputa do título de Mundial de Construtores e os dois estão liberados para fazer o que bem entender dentro das provas que restam, eu acredito que as chances estão mais pendentes para eles. E vamos combinar, torcedor do Verstappen, que a missão já era muito difícil quando faltavam 7 provas. Agora está cada vez mais, porque faltam 6 corridas, Verstappen tem que vencer em todas e tem que torcer para que Norris e Piastri tenham problemas. É bem difícil a situação, porque principalmente em relação ao Piastri, a disputa do título ainda pende a favor do Piastri pela diferença de pontos, e é grande diferença de pontos entre o Verstappen e o Piastri. É muita coisa que precisa acontecer a favor do piloto holandês e, sinceramente, na minha opinião, não vai acontecer. É melhor todo mundo, ou no caso, todo mundo dentro da Red Bull, pensar em 2026 nesse contexto. Mas enquanto há vida há esperança, e talvez a sogra do Verstappen se chame Esperança e vai ser a última que morre. Mentira. Eu não sei como é que se chama a mãe da Kelly Piquet. Mas é isso. As próximas 3 etapas, elas vão acontecer no domingo à tarde. E eu tenho compromissos do meu mundo offline nos domingos até a segunda quinzena de novembro. Então os vídeos de Fórmula 1, os vídeos da corrida vão acontecer depois que eu assistir a prova durante o domingo à noite, gravar o vídeo, editar e publicar na segunda-feira pela manhã, a partir do GP dos Estados Unidos, que acontece nas próximas 2 semanas. Então, muito provavelmente, esse é um dos últimos, se não o último vídeo de Fórmula 1 que sai aos domingos, para que eu possa ter a minha vida normal e corrente fora desse mundo virtual. E aí os vídeos das corridas ficam para segunda-feira. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.